pessoal, meu nome é Leonardo Rodrigues, eu sou do blog Velha Estante. E antes de eu começar a falar para vocês sobre os pilares de uma boa história, eu vou falar um pouco do meu trabalho para vocês. Eu estou escrevendo uma trilogia chamada Trilogia Melissa, e o livro 1 vai ser lançado agora em fevereiro, que se chama Dias Sombrios. Eu tenho uma peça de teatro que está sendo apresentada agora pela ação social da Elfes, dia 20 de dezembro, pelas escolas, que vai ter mais de 500 crianças, e é sobre conscientização da água, sobre essas coisas assim. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber sobre uma boa história, sobre como escrever um livro. O cenário, ele é um pilar muito importante, porque você tem um bom personagem, você tem um bom enredo, e você coloca em qualquer lugar, você não descreve bem, a pessoa fica meio deslocada, sem saber o que está acontecendo, sobre onde está acontecendo. Então você tem que descrever bem o cenário. Descreve qual é a estação do ano tá, se está chovendo, se está sol, se está calor, se lá é mais propício para algum tipo de desastre, como tempestade, terremoto, essas coisas assim. Depois que você tem o seu cenário bem desenvolvido, bem escrito, num documento separado, você começa a desenvolver os personagens. Você quer escrever sobre que tipo de personagem? Os personagens, a gente tem 4 tipos. A gente tem o personagem protagonista, coprotagonista, o antagonista e os figurantes. O protagonista, ele é o que a história vai gerar em torno dele. A história vai estar sempre desenrolando a favor ou contra ele. O protagonista, ele tem que ser bem descrito nas primeiras páginas do livro, fisicamente. Você não pode colocar já todos os traumas direto, porque a pessoa não vai ficar interessada em continuar lendo, porque ela quer descobrir quais são os traumas, quer descobrir qual é a história desse protagonista. Então descreve ele bem no começo, característica física, cabelo, cor do olho, se é magro, se é gordo, se é alto. E depois que o leitor visualizar bem o personagem, ele vai relacionar com o local. Você pode colocar um personagem, e o personagem ele está bem desenvolvido, o protagonista. Aí você começa a fazer o quê? Monta o nome do personagem, nome inteiro. É como se você estivesse criando uma nova vida. Por exemplo, Grotowski e Stanislavski. Eles são 2 grandes nomes e 2 grandes autores de livros sobre teatro, e eles falam muito na questão do personagem. Grotowski, ele vai falar sobre a exterioridade do personagem, que o personagem ele sente tudo que está no exterior dele, que o que a gente pode viver um personagem só sentindo o que está ao nosso exterior. Stanislavski, ele fala que tudo que está dentro da gente, nossos traumas, nossa vida, deve ser representada no teatro pelo que a gente está. Se a gente vai viver uma pessoa que está sofrendo de câncer, a gente vai usar alguma tristeza interior nossa e vai exteriorizar ela. O que a gente pode usar essa questão do teatro dentro de uma boa história num livro? A gente vai pegar o Stanislavski primeiro para poder exemplificar. A gente cria um personagem em que nasce numa família perfeita, que não tem problema algum, só que essa pessoa vai crescendo e ela não vai se encaixando em nenhum lugar da sociedade. Então ela começa a desenvolver problemas. E quando ela entra em depressão, ela começa dependendo da sua história, se a pessoa tem coragem ou não de tentar se matar, se ela vai usar drogas ou se ela vai fazer alguma coisa desse estilo, ela começa a atrapalhar a família dela. Então ela começa a tirar de dentro dela os problemas dela e passar para uma família que inicialmente era perfeita, desestruturar ela. Entendeu? Grotowski fala o contrário. Nasce uma pessoa, um personagem, não importa se é antagonista, protagonista ou coprotagonista. Nasce ele numa família desestruturada. Tudo que está em volta dele vai trazer dentro para si alguns problemas, alguns traumas e angústias. E nisso vai fazer com que uma história se desenrole a partir disso. Na hora que você for escrever sobre o seu personagem, eu vou dar um exemplo para vocês da minha personagem, que são 2 protagonistas no primeiro livro, que é a Melissa e o Adriel. Eu peguei o nome deles, Melissa, e montei o nome inteiro. Depois que eu monto o nome dela, eu começo a falar, ela nasceu em tal lugar, em tal hora, ela nasceu numa família religiosa, nasceu numa família ateu, nasceu em algum tipo de família que é desestruturada, uma família que é feliz. Aí você começa a desenvolver. Depois que você montou o nascimento dela, que é o nascimento do seu personagem, você vai começar a fazer o quê? Você vai pegar e vai desenvolver a história dela. Não a história dela no livro, mas a história pessoal dela, que você vai usar depois para encaixar dentro do seu enredo, dentro da sua história no livro.
ela sofreu algum tipo de abuso, por isso que ela é depressiva, porque nesse personagem você pode contar todos os seus spoilers, você pode colocar tudo que ia ter no livro, no fim, no terceiro livro, no segundo livro, caso você vai escrever uma trilogia ou uma saga, você pode contar tudo nesse personagem, porque você vai precisar usar isso na história. O protagonista, então, é o enredo em torno dele. O co-protagonista é aquele que vai estar em todas as cenas que o protagonista estiver praticamente. Ele vai estar acompanhando quase sempre o protagonista. O antagonista, ele tem um bom debate sobre isso, porque as pessoas preferem falar sobre o protagonista e deixam um pouco de lado o antagonista. Eu escutei uma palestra uma vez em que o personagem principal não é o protagonista e sim o antagonista. Por quê? Se não fosse o antagonista, não ia ter um grande conflito, não ia ter uma grande história, não ia ter um drama, não ia ter um suspense, não ia ter algo que envolvesse o leitor. Então, quanto mais desenvolvido, quanto mais detalhado for a vida do protagonista, melhor será a sua história, melhor será o seu conflito. A gente pode exemplificar, por exemplo, os Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, ele tem como vilão, como antagonista, o Presidente Snow. Ele não é aquele tipo de vilão igual o Thor, que o Loki, que no caso era o vilão dos primeiros filmes, das primeiras histórias, em que as pessoas se apaixonavam pelo vilão, ou as pessoas entendiam a história. Esse vilão é desse jeito porque ele tem uma história, entendeu? A história está passando sobre o protagonista, mas você também tem que desenvolver bem o antagonista. Por que esse antagonista odeia o protagonista? Por que ele fez alguma coisa contra? Por que ele tentou matar, ele tentou bater, ele praticava bullying com o protagonista? Tem uma história por detrás disso, entendeu? E dependendo do antagonista, alguns autores fazem tanto sucesso como o exemplo, a Alicia Barros, que está fazendo muito sucesso hoje em dia. Ela tem o livro dela, o primeiro livro dela chama A Bandeja, Qual o Pecado te Seduz. O antagonista na história, os leitores ficaram tão viciados nele que ele acabou ganhando o segundo livro, contando a história dele, por que ele era daquele jeito, entendeu? Então tem que desenvolver bem mesmo sobre isso. Depois a gente passa para o enredo. Depois que a gente vê o cenário, vê o personagem, a gente passa para o enredo. O enredo você tem que saber, vou escrever uma história de fantasia, uma história de romance, uma história de drama, de suspense, um romance policial. Você tem que saber bem o que você vai escrever após você já ter o personagem pronto, após você já ter o cenário pronto. Bom, então agora a gente vai pro enredo, em que é um pilar muito importante, porque você tem que saber qual gênero que você vai. Você escreveu o seu personagem, você escreveu o seu cenário, agora você vai imaginar qual a sua história. E você começa a montar um roteiro sobre a sua história por tópicos, ou por capítulos, dependendo da pessoa. Tem autor que prefere tópico, porque vai escrever um livro sem capítulos, vai escrever um livro mais direto, e outros autores preferem livro por capítulos. Aí você monta o seu enredo. Aí você fala, mas que gênero que eu vou escrever? É romance? É drama? É suspense? Tem gente que opta por escrever um gênero só romance, ou só drama, ou só suspense. Os best-sellers de hoje em dia, eles são uma mistura disso. Bom, como eu tinha dito sobre o enredo, você tem que saber o seu gênero. Eu posso exemplificar Jogos Vorazes novamente, porque é uma saga, uma trilogia que está todo mundo falando e está na boca do povo. E com razão, porque ele é bem estruturado, ele é bem escrito. E Jogos Vorazes tem romance, Jogos Vorazes tem drama, tem suspense, tem ação, tem desastres, tem muita coisa. São muitos gêneros dentro de um livro só, o que faz com que o autor tenha várias emoções. Porque o que um leitor busca num livro, ele busca sentir várias emoções, ele busca sentir o drama de um relacionamento, o drama de a perda de alguém, entendeu? Ele gosta de sentir o suspense de uma ação policial, entendeu? Uma fantasia, ele quer voar nessa fantasia, ele quer entrar dentro daquele livro, entendeu? Depois que você monta o seu enredo, depois que você monta o gênero que você quer, você começa a dividir em capítulos ou o seu roteiro. Você coloca um roteiro, tópico por tópico, e escreve o que você vai escrever. Início do livro, eu quero que a personagem principal faça isso. Aí depois eu quero que ela faça aquilo, ou acontece aquilo. Depois que você tem seu roteiro pronto, até o fim, você começa a juntar e criar nexo entre esses tópicos. Você vai descrevendo
detalhadamente cada tópico, juntando, ligando um ao outro, e aí é quando o seu livro está pronto. Depois que você monta um enredo, que você monta o seu roteiro, você tem que pensar em qual mensagem você quer passar para os seus leitores. Por exemplo, de novo, Alicia Barros, A Bandeja Qual Pecado Te Seduz, tem uma mensagem por detrás disso. Todos os livros dela, ela se preocupa muito em passar uma mensagem por detrás da história. Porque tem alguns autores nacionais, e a literatura nacional hoje em dia é muito criticada por isso. Tem muito autor nacional que eu leio e vejo que ele escreve por escrever. Eu quero ser escritor, quero ter um livro, só que eu não sei que mensagem, então eu vou apenas escrever uma história. E não é assim, porque não atrai o leitor, não envolve o leitor na história e não te motiva o autor a escrever também. Um autor que passou por um problema de bullying na infância quer passar uma mensagem anti-bullying. Um autor que vê o seu pai muito corrupto quer escrever uma mensagem que dinheiro não é tudo, entendeu? Então ele tem que ter uma mensagem por detrás para que o leitor leia aquela história, termine e fique meditando sobre a história. Termina, você fica pensando o que aquele negócio te ensinou. O que aquele filme, o que aquele livro te ensinou, entendeu? Porque te envolve na história, te envolve dentro do personagem, você entra na cabeça do personagem, você sabe o que ele está pensando, sabe os traumas, entendeu? E isso é um bom livro, é aquele que envolve o leitor em vários sentimentos. O outro pilar muito importante também é a questão de qual é a escrita do autor. Todo autor tem uma escrita diferente, todo autor tem a sua própria marca. Você pode pegar por exemplo, eu não acredito que existem modinhas igual muita gente conversa hoje em dia, eu não acredito nisso, eu acredito que existem histórias. Essa história, por exemplo, de câncer, você pega uma história de câncer, você pode pegar 500 autores, nenhum deles vai escrever a mesma história, pode escrever o mesmo enredo, mas na hora de escrever, ou um autor é mais poético, um autor ele coloca mais a questão de musicalidade entre os parágrafos, então ele é bem diferente e tem muita coisa que você tem que entender sobre a questão do enredo. Depois que a gente passa sobre a mensagem, eu gostaria de falar para vocês agora a questão da trilogia, porque tem muita gente que fala, eu vou escrever um livro. Aí escreve um livro e fala, mas eu quero dar uma continuação desse livro, eu quero que seja uma trilogia, mas não sabe como continuar. Tem dois tipos de trilogias. Aquela trilogia em que o personagem principal do primeiro livro continua no segundo e no terceiro. E tem a trilogia em que é a mesma história nos 3 livros, que vai decorrer, que vai ter um conflito inicial que vai para cada história, e cada livro vai ter conflitos menores que vão ser resolvidos neste livro. Você pode pegar o livro 1 e colocar, por exemplo, um casal. Só que você pega mais focado nessa pessoa. No livro 2, você já muda o foco e vai para outra pessoa que você não tinha escrito ainda do casal. Você escreveu da mulher no primeiro livro, o homem continua participando, continua no livro, ele é co-protagonista. No livro 2, você inverte, você coloca mais a visão do homem, você dá um enfoque mais no homem, mais na história dele, mas ela continua ali, junto com ele, entendeu? São os mesmos personagens, apenas com um enfoque diferente. E no último livro você pode escolher um outro personagem, ou você pode usar os 2 personagens como protagonistas e focar nos 2 personagens. Eu prefiro livros assim, porque às vezes tem muita gente que fica na enrolação em um personagem só. E você pode alcançar vários tipos de público. Você pode pegar a história de uma personagem aqui que tem depressão, e você vai pegar aquele público que se identifica com ela por causa que tem depressão, passa por problemas. No livro 1. No livro 2 você pega um outro personagem que é mais aventureiro, que tem outros tipos de uma outra personalidade, e essas pessoas que se identificam com ele é um outro público que vai gerar na sua trilogia. Então quanto mais personagens diferentes, com personalidades únicas que você criar, que você escrever, é melhor para o seu livro. Nunca pense que a sua história nunca foi escrita. São muitos livros no planeta, é muita gente que passou por essa terra escrevendo livros, então é muito difícil você criar uma coisa única. A única diferença é o que faz o seu livro ser um bom livro, ser uma boa história. Você colocar o seu toque pessoal no livro, você colocar a sua experiência e a sua carga pessoal, emocional neste livro. Você se empenhar nele. Bom,
tem o seu personagem, tem o seu cenário, tem o enredo, a mensagem e a sua forma de escrita. Agora você tem que pensar em como que eu vou montar o livro, como que eu vou diagramar, como que eu vou fazer a capa e qual editor eu vou escolher. Você terminou a sua história, antes de qualquer coisa, você volta desde o começo, lê em voz alta, desde o início e vai reescrevendo. Terminou de reescrever? Tirou o que você achava que não era necessário? Colocou alguma coisa que você achou que faltou? Agora você vai pegar o seu livro e vai escolher alguns leitores betas. Você vai registrar na Biblioteca Nacional. Aí ninguém vai poder plagiar a sua história, ninguém vai poder plagiar o seu livro, porque vai estar reservado com os direitos autorais para você. Mandou para os leitores betas, aí alguma pessoa, no caso que está assistindo a palestra, vai falar o que é um leitor beta. Leitor beta são pessoas que são apaixonadas por leitura e elas conhecem muito sobre técnicas de escrita, conhecem muito, ou então lê tanto que ela sabe como é uma boa história, que ela pode te falar se ficou bom ou não. Uns leitores betas, eles cobram, geralmente é R$1 ou R$2 por lauda. Os leitores betas, você tem que saber o seguinte, algumas pessoas cobram, outras não. Geralmente quem cobra é quem já está na área há muito tempo, ou então ele já tem um curso superior e ele sabe te dizer exatamente qual o problema na história, qual dúvida que ficou na história, o que ele acha que você poderia melhorar, o que ficou bom, o que ficou ruim. Por que isso? Por que você tem que procurar um leitor beta? Porque quando o autor escreve um livro, quando qualquer pessoa escreve um texto, ela pode revisar quantas vezes for. Sempre vai ficar alguma coisa para trás, porque é você quem escreveu. Você passa para outra pessoa, ela tem uma visão diferente, entendeu? Ela tem uma visão por fora do que você escreveu e ela vai poder te falar exatamente onde ela entendeu, onde ela não entendeu. Passou para os leitores betas, eles te passaram uma crítica, foi bom, não foi, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, você volta, reescreve, tira o que o leitor beta disse que não acha necessário, a não ser que você não queira, você acha que aquilo faz parte da história e que vai ser desvendada no final, que vai ser desvendada num outro livro, você deixa. Você vai tirando aquilo que você acha que o leitor beta tem razão. Terminou isso, você vai mandar agora para uma editora ou publicar independente. Quem publicar independente, eu recomendo o Clube do Livro, que é do Trecho de Livros. Lá tem muitos diagramadores, tem muitos capistas e eles estão sempre procurando por trabalho. Quem for procurar alguma editora, você tem que saber o seguinte: todas as editoras recebem milhares de exemplares, milhares de originais de livros nacionais. E eles não leem todos, porque é impossível, são muitas histórias, muitos textos. Quando você for mandar o seu livro para a editora, você tem que saber o seguinte: todas as editoras têm muitas histórias, eles têm muitos exemplares e originais de autores nacionais que estão tentando ganhar o espaço, estão tentando entrar nesse mercado. E então você tem que fazer algo para chamar a atenção. A maioria manda apenas o livro encadernado para a editora. Então fica aquela pilha de livros em que às vezes a pessoa olha e, cara, eu não vou ler isso aqui agora, eu vou procurar alguma coisa que me atraia. Quem está selecionando os livros para a editora quer uma curiosidade, quer sentir uma curiosidade ao ver o livro, ao ler o título, uma frase que está na capa do livro, entendeu? O que eu recomendo para vocês? Imprima numa folha diferente, imprima de cor diferente, imprima, se você já tem a capa do livro, imprime a capa, pode pegar uma caixa mesmo de papelão e colar papéis com o nome do seu livro, tudo em branco e desenhar, faz algo que chame a atenção da editora, porque ele vai receber vários exemplares, tudo em preto e branco na frente dele, e vai receber uma caixa sua ou uma folha diferente sua e vai ficar curioso em saber de que se trata aquela história, do que acontece, qual é o grande conflito, é boa ou não, eu posso colocar, eu vou querer investir nesse autor, entendeu? Você também tem que pensar muito na questão essa editora é boa para mim? Essa editora vai realmente suprir o que eu preciso? Ela vai atender as minhas necessidades? Por exemplo, você entra numa editora que não é tão reconhecida. Daí você entra sem pesquisar nada sobre a editora, você só vê o que ela te oferece, mas você não sabe se ela cumpre o que ela te oferece. Então, às vezes, muitos autores param de escrever, desistem da carreira, porque conseguem uma editora em que não cuida bem deles e eles ficam traumatizados e não querem mais trabalhar nisso, eles não querem mais perder tempo com isso, né, na cabeça deles. Então, eu recomendo que vocês olhem nas livrarias.
Vão nas maiores livrarias que você pensar. Vai na Americanas ou vai na livraria que fica na esquina da sua casa, vai num shopping e vê quais livros estão lá. Quais editoras que estão lá? Ah, a editora que eu vi e que me ofereceu e que tem uma boa oferta para mim não está em nenhuma livraria que eu fui. Significa, na maioria das vezes, em que ela não tem uma boa distribuidora, ela não distribui bem o seu livro. Ah, a editora tem uma boa oferta e toda livraria que eu vou ou na internet eu acho livros daquela editora. Então ela distribui muito bem o seu livro, ela trata bem e cuida bem do autor. Outra coisa que você tem que pensar quando você assina um contrato com uma editora é que você não pode deixar todo o trabalho para ela. Se você é um autor e quer entrar nisso de verdade, quer escrever um livro e quer seguir carreira, você tem que saber o seguinte: você tem que se empenhar na divulgação do seu livro. Ah, o seu livro é de fantasia, o seu livro é de superação, o seu livro é algo que as escolas, por exemplo, iriam se interessar. Vai nas escolas, propõe uma palestra, leve alguns livros, faça um desconto na compra dos livros, converse com o governo para poder fazer licitação para ver colocar como livro didático. Procure divulgar o seu livro nas escolas, porque além de ajudar na literatura, na cultura e no crescimento dos jovens, você vai estar se autodivulgando, entendeu? Você tem que ir em outras palestras, você vai, tal autor vai estar dando uma palestra, vai estar lançando o seu livro em tal lugar. Vai, conversa com ele, dá o seu livro para ele, pega um livro com ele, sabe? Faz essa troca, porque o autor vai chegar, vai falar, olha, eu ganhei o livro de tal pessoa. A maioria das vezes é assim. Ou você vai, por exemplo, numa convenção de autores. E nessa convenção você pode divulgar o seu livro. Você vai lá fora, divulga o seu livro. Fala, eu sou autor, como é que você tá? E tal, eu trouxe os livros na minha bolsa. Quer comprar? O que você acha? Você tem que fazer o seu trabalho também. Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Foi todos os pilares, o que eu achei necessário, os cursos que eu fiz, das palestras que eu assisti, que eu achei interessante. São algumas dicas que eu acho interessante. Algumas pessoas não acham isso legal, por exemplo, a questão que eu falei que 90% da técnica e 10% da inspiração, tem gente que discorda disso. Eu respeito, não acho que seja interessante ir muito para esse lado, porque tem muita história boa, como eu já havia dito, e que não é bem escrita. Mas enfim, é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem me procurar na página no Facebook, que vai estar aqui, em algum lugar aqui, que é www.facebook.com/Leonardo Rodrigues Oficial, com a letra de cada palavra maiúscula. Você pode me achar também na página do livro oficial, www.facebook.com.br/Melissa Trilogia. E você pode estar me seguindo também no Instagram e no Twitter, que é @leo_3l ou @LOOficial. E para qualquer tipo de contato, para peças, roteiros, histórias, parceria com livros, é só você procurar e eu vou estar colocando qualquer informação minha lá. É isso aí então, obrigado.